Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos de volta, eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre 9 tendências de design de e-commerce para 2021. Bom galera, antes de começar o vídeo, como sempre, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito se inscrever no canal aqui embaixo, clicar no gostei caso você goste do vídeo e comentar aí qualquer dúvida ou sugestão que você tenha que eu respondo todo mundo. Existem duas maneiras de você ajudar o canal, uma delas é através do Apoia-se, que o link está aí embaixo, e a segunda maneira de você ajudar o canal é através dos links da Amazon que estão afixados aqui embaixo no primeiro comentário. Então, bora pro vídeo. 2020 foi o ano em que todo mundo teve que ter um site. Quem tinha site melhorou o próprio site, quem não tinha teve que ter. Se você ainda não tem, muito provavelmente nesse ano não vai ter como você escapar e você vai precisar ter um site de e-commerce aí caso você tenha uma loja, alguma coisa nesse sentido. E por isso eu decidi trazer esse vídeo sobre tendências aí no design e no estilo do design de e-commerce ao redor do mundo e que com certeza vão poder ajudar aí na hora de você se inspirar para fazer o seu site. Bom, a primeira dessa tendência é o layout multidirecional. O que é o layout multidirecional? É aquele layout onde você passa o mouse e as coisas meio que dançam na tela de maneiras diferentes. Eu tô mostrando aqui alguns exemplos. Isso é muito legal porque realmente é muito interessante como essa tendência é uma coisa que tem aparecido muito em diversos sites e que deixa o site com um dinamismo muito grande mesmo. Tipo, se você nunca entrou num site desse, é muito legal quando você começa a navegar, porque a navegação fica fluida, fica interessante, é dinâmico, é intuitivo e acaba sendo bem diferente assim o jeito como as coisas são mostradas, né? Então é uma coisa que eu gosto de trazer sempre, esse tipo de coisa diferente. Obviamente que isso é difícil de se fazer, não é que você precisa ter esse tipo de coisa, são coisas que servem para inspirar a gente na criação de um outro site. A segunda tendência é a tendência do estilo de Vaporwave, que é aquela tendência um pouco cyberpunk. Aí quem acompanha videogame viu aí que saiu o jogo e tal, aquela coisa bem colorida, entre rosa e azul, meio retrô, meio futurista, que é aquela linha um pouco mais nessa pegada, assim, como se fosse aqueles videogames antigos e tal. E isso é uma coisa que tem aparecido bastante nos sites. Esse aqui é um exemplo, né? Esse tipo de linguagem aqui tem sido muito utilizada nos dias de hoje, principalmente aí no e-commerce, né? Porque é uma linguagem que você consegue chamar muita atenção, ela é muito contrastante com essas cores, tipo esse rosa, esse azul, esse neon. Você vai ver isso inclusive em iluminação de vídeo, é uma coisa que tem acontecido muito assim e é uma tendência muito forte. A terceira tendência é a de navegação é o centro das atenções. Então, o que isso significa? Significa que tudo o que você fizer, o que importa é o caminho que o usuário vai seguir dentro do seu site. Então, aqui é um bom exemplo onde você pode ver, onde você não tem muito como, você não tem menu, você não tem utilizo de menu, você tem o utilizo de uma navegação contínua dentro daquela coisa. Aqui um outro vídeo onde você pode ver aí, tem coleção, jornal e tal, ou seja, você tem pouquíssimas opções e a pessoa é obrigada a entrar e ir descobrindo o site junto com você. Aqui são alguns exemplos mais simples, né, de sites aí com menos menu, ou seja, todas as opções estão ali já na tela para você. E aqui uma outra tendência onde você tem um tipo de menu, mas um menu diferente, assim, onde você é obrigado a escolher uma das opções e depois para você voltar para essa opção você tem esse tipo de linguagem aqui que é um pouco diferente, vamos dizer assim. Você está focado na navegação do usuário e não focado na construção tradicional. A quarta tendência que eu quero falar para vocês de design de e-commerce é a animação criativa nas transições de página. O que é isso? Tipo, a gente tem visto aí já há algum tempo essa mudança onde os sites têm ficado cada vez mais complexos e mais elaborados. E essa sutileza na transição, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é esse tipo de coisa que é construída meio com scroll, onde você consegue fazer transições que são bem leves e tal, e que parecem ser muito naturais também, é uma tendência muito grande, tá? Aqui um outro exemplo, como vocês podem ver, que é uma tendência jamais focada no como o usuário está vendo aquilo e que parece sempre muito natural. Essa daqui é uma que eu gosto bastante também, como você pode ver. Quando você faz o clique, todos os elementos saem da página, depois entram outros elementos, ou seja, são transições que são feitas aí de maneira diferentes e que eu acho que, cara, deixa o site muito bonito.
Aqui mais uma outra, onde você vê, quando você clica, todos os elementos, entra ali aquele vídeo, aquela animação, ou seja, você clica, o elemento sobe. Isso é um tipo de coisa muito legal e muito bonita que eu tenho visto demais. Eu tenho mais aqui 1 ou 2 exemplos. Esse é mais um das cadeiras que sobem, que eu acho também bem interessante. E tem mais este daqui, onde quando você clica, toda a página praticamente faz aí um tipo de animação, como se fosse o Easy do After Effects, onde a coisa começa devagar, aumenta a velocidade e depois diminui. Então isso é um tipo de coisa que eu gosto bastante e que eu acho que é uma das tendências mais legais, assim. Eu acredito que eu tenha mais um ainda, sim, mais esse exemplo que é, de novo, mais um exemplo muito simples de como dessa transição entre um produto e outro e tal, e que eu acho muito legal. A quinta tendência que eu quero falar para vocês é a de inserção de produtos dentro do nosso design. Essa é uma outra coisa que eu tenho visto bastante, como essa daqui, que é a criação do design inserindo os produtos obviamente, do e-commerce dentro do nosso projeto de uma maneira mais criativa. Você pode ver ali quando você passa o mouse, teve aquele efeito de ondulado, que é muito legal. Aqui um outro jeito onde você começa a colocar produtos grandes, isso aqui a Apple faz muito bem, né, de você colocar aí produtos sempre muito em evidência. Então é uma coisa que eu acho muito legal aqui também, sabe, onde quando você tem aqui esses esmaltes caídos e aí a própria tinta do esmalte já cria esse efeito para você vir para a parte de baixo. Então esse tipo de layout é muito legal e eu acho que interage bem com a página, sabe? Você cria um layout muito corrido, muito fluido para o usuário e que faz com que ele primeiro perceba a qualidade do trabalho e depois isso passa muita credibilidade exatamente por ser um trabalho muito integrativo e muito interessante. Eu gosto bastante. Aqui mais um exemplo, né, de como o produto aqui está super em evidência e aí a onda do produto traz todo esse processo, então eu acho que vale a pena vocês dar uma olhada. Bom, galera, a sexta tendência que eu acho que é muito interessante é a questão de diversão integrada dentro do design. O que isso significa? Significa que você pode criar diversos jogos dentro do e-commerce para guiar a pessoa até que ela chegue no objetivo desejado. Aqui tem alguns exemplos, como você pode ir, por exemplo, aqui nesse site que vocês estão vendo, você escolhe qual é a cor, o que você prefere, a cor, o tamanho, o país, e aí assim você consegue ir criando elementos de jogos, vamos dizer assim, dentro da sua página. A mesma coisa aqui, você escolher, sei lá, primeiro o filtro, ou o filtro ter um elemento que seja mais divertido, ou seja, coisas que sejam, animações que sejam mais divertidas, várias coisas que podem ser aí interessantes pra gente. Aqui um outro exemplo que a gente pode ver, por exemplo, que você escolhe, deixa eu só voltar aqui, em que o menu faz com que a gente escolha primeiro o material e aí depois de escolher o material ele vai mostrar pra gente quais são os produtos, ou seja, é meio que inverter a ordem, sabe assim, ao invés de você ir no básico, tipo, quero camiseta, tamanho G e tal, você pensar essa construção do site em uma busca ou em uma coisa um pouco mais divertida para o usuário. Isso é uma coisa interessante, óbvio que é um pouco audacioso, dependendo do tipo de e-commerce a gente não consegue fazer, mas que eu acho muito legal. Agora, falando de design, é aí o utilizo de cores neutras. Essa é a sétima tendência, tá? E isso eu tenho visto bastante também. E as cores neutras meio que voltaram, principalmente nesse setor, talvez por trazer um pouco mais de tranquilidade, ser um pouco mais easy no jeito de olhar, na percepção do usuário, menos que aquela coisa muito bagunçada, muito contrastante, que às vezes é muito forte, chega até de repente a incomodar, mas numa linguagem aí para um público médio, vamos dizer assim, para aquele target médio, isso é uma coisa que a gente tem visto bastante. É óbvio que isso também traz várias vantagens, como por exemplo, poder utilizar imagens em evidência, como nesse estilo, onde você tem simplesmente um fundão branco atrás, tal, com uma imagem ali recortada, isso é bem legal. Ou, por exemplo, de criar aí uma paleta de cores que seja bem light e trazer um pouco de frescor para a página, trazer um pouco de premium também no design, eu também acho bem legal. E isso no vestuário é uma coisa que eu tenho visto bastante. Aqui mais um exemplo de como pode ser aplicado, seja na fotografia quanto no design, como essa união dessas cores neutras criam aí um tipo de design bem interessante. Um outro
outro tipo de design que tem aparecido bastante também é aí a junção de algumas cores pastéis, como nesse exemplo. Ele funciona bastante também se você estiver fazendo aí um design um pouco mais minimalista, aquela coisa um pouco mais bem clean, porque ele acaba trazendo a junção de várias cores e cria um ambiente agradável. Assim, geralmente cor pastel vem muito ligada com um ambiente agradável, um ambiente também às vezes infantil, também é legal. Você pode ver aqui nesse exemplo que é uma loja aí de produtos para crianças que eu gosto bastante. Já aqui que a gente está falando de maquiagem, você vê que é um design bem mínimo, onde tem só um produto, um título, uma coisa bem simples e que ajuda a trazer um pouco de dinamismo também nessa página, porque você pode fazer aí o utilizo de diversas cores. E por último, um design já um pouco mais elaborado e um pouco mais moderno é o utilizo de oval no design. O círculo sempre esteve muito presente, né, para todo mundo que é designer aí, mas o utilizo do oval traz um pouco dessa coisa muito pós-moderna, já assim, de você vir com aquela tendência para um site muito mais atual e para uma marca que seja bem jovem, assim. Então isso é uma coisa que é legal. Apesar de trazer, tipo, esse exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui, dá para ver que é uma loja de produto premium, né? Com aquela pegada bem moderna, assim, e que traz aí um elemento muito bacana, que é esse utilizo dessa tipografia um pouco mais oval e que deixa, tipo, muito legal. Aqui um outro exemplo, né, de como esse utilizo do círculo, dessa tipografia um pouco mais esticada, ajuda muito na criação da página, sem dúvida nenhuma. Aí o utilizo de esticar um pouco esses elementos, de utilizar esses elementos redondos, essa coisa, quando você tem esse jogo dessa caixa aqui, onde todos os outros cantos são quadrados e você tem um que não é, isso cria um pouco de movimento. E obviamente aqui a gente está falando de uma pegada de moda já muito moderna. Eu particularmente não gosto muito desse tipo aqui de design, tá? Mas é um que eu tenho visto bastante em várias lojas, principalmente aqui na Europa, assim, essas coisas que são testes, principalmente assim, sei lá, molecada quer lançar uma marca ou uma coisa mais assim, tem sido bem utilizado. Bom, galera, o vídeo de hoje é esse, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, cara, se inscreve no canal, clica no gostei, deixa embaixo seu comentário, sua sugestão, o que você achou, o que você não achou, se você sabe alguma outra tendência que você tem visto bastante por aí. Comenta embaixo, deixa os links aí, se quiser também me mandar alguma coisa lá no Instagram, fica à vontade. E é isso aí, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, de novo, já falei tudo aí, gostei, se inscrever e até o próximo vídeo. Falou, valeu, tchau, tchau.